Olá pessoal da turma 204, aquele abraço. Vamos fazer um comentário sobre este arquivo aqui. Relações trigonométricas fundamentais e também tem alguns exercícios aqui que fizemos. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Esta aqui é a relação fundamental da trigonometria. A tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. A tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. A secante é o inverso do cosseno. A secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. A cossecante ao quadrado de x, a cossecante é inversa do seno. A cossecante é inversa do seno e a secante é inversa do cosseno. Então a cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. E a cotangente é o inverso da tangente. Veja, a tangente, a cotangente é o inverso. A cossecante é inversa do seno, a secante é inversa do cosseno e a cotangente é inversa da tangente. Nós temos aqui um desenho que explica bem aqui. Por exemplo, nós temos aqui um arco no primeiro quadrante. Esse arco A até esse ponto aqui, ó. Este lado sempre é fixo. Então o sentido é sempre anti-horário, para efeito de estudo. Este ângulo alfa aqui, o seno deste ângulo alfa, é essa medida que vai de O até L. E o raio aqui é sempre 1. OA, OB, que tanto faz, o raio dessa circunferência aqui é 1. O quê? Uma unidade. Pode ser 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro. Uma unidade. Qualquer unidade. Se OA está em metros, com certeza AT também tem metros. BS também tem metros. Tudo tem metros. Beleza? Então, o seno de alfa é a distância que vai de O até L. O cosseno é a distância que vai de O até P. A tangente é a distância que vai de A até T. Como é que eu meço a tangente? Eu passo uma paralela ao eixo Y tangenciando pelo ponto A aqui, ó. Prolongo o lado, essa extremidade do... Prolongo este lado aqui. Aonde intersectar esta reta aqui, a distância de AT é a tangente deste ângulo alfa. A cotangente. Traço uma reta paralela ao eixo do x, tangenciando em B. Prolongo esta reta aqui, este lado do ângulo, aonde intersectar aqui, ó, a distância BS é a cotangente desse ângulo alfa. O que é a cossecante? Traço uma reta tangenciando este ponto aqui, ó. Eu passo uma reta tangenciando a este ponto, aonde essa reta intersectar o eixo do Y aqui, a distância de O até J chama-se cossecante. E aonde intersectar aqui, neste ponto aqui, intersecta o eixo X, a distância OK é a secante desse ângulo alfa. Então está bem explicadinho aqui, né? Temos o ângulo alfa, OL é seno, OP é cosseno, AT é tangente, BS é cotangente, OJ é cossecante e OK é secante. Supondo um arco no primeiro quadrante, 0 é menor do que x e x é menor que π sobre 2, e que o cosseno de x é 3/5. Calcula os valores seno x, tangente de x, a secante de x, a cossecante de x e a cotangente de x. Sabemos que no primeiro quadrante todas as funções são positivas. Então fiz um esquema aqui, ó. 3/5, a distância que vai de O até P. Foi dado aqui o cosseno do ângulo. 3/5. Mais ou menos, chutei aqui, né? 3/5. Dividi isso aqui em 5 partes. Peguei a 3/5 de 1 aqui, ó. Então a medida que vai de O até P é 3/5. O raio é sempre 1. O que vai dar o seno? O seno é essa medida que vai, passa uma paralela com o eixo do x,
Pode dar daqui até aqui. Essa mesma distância de P até aqui, ó. É aqui, né? Desse ponto até esse ponto aqui é o cosseno, mas eu meço aqui, né? O cosseno eu meço no eixo do x, o cosseno eu meço aqui. E o seno eu meço aqui. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, para cima é positivo e para baixo é negativo. O seno e o cosseno varia de menos 1 até 1. Ó, aqui é menos 1, que é 1. Aqui é menos 1, que é 1. Logicamente que aqui é 0, né? 0 para a direita, positivo. 0 para a esquerda, negativo. 0 para cima, positivo. 0 para baixo, negativo. Vamos utilizar a fórmula seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 para calcular o seno de x. Foi dado que o cosseno é 3/5. Substituo na fórmula seno ao quadrado de x mais 3/5 ao quadrado igual a 1. Aí é só conta. Seno ao quadrado de x igual. O que é 3/5 ao quadrado? É 9,25 igual a 1. Passo 9,25 para o outro lado. Fica seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9,25. O que é 1? 1 é a mesma coisa que 25,25. Logicamente que 1 é 25,25. Por que pus 25,25? Para fazer a conta aqui mais fácil, né? Já está no jeito aqui, ó. Então, seno ao quadrado de x igual, faz a conta aqui, diminui só em cima, você sabe, 16,25. O seno de x é igual a raiz quadrada. É mais ou menos aqui, ó. É mais ou menos a raiz quadrada de 16,25. Isso aqui é a mesma coisa que falar raiz de 16 dividido por raiz de 25. Como dá exatas raízes de 16 e a de 25 dá exato, eu tiro a raiz em cima e embaixo. Então, o seno de x dá 4/5. Positivo. Tudo no primeiro quadrante é positivo. Então, no primeiro quadrante o seno vai dar 4/5, que vai ser positivo. A tangente é só eu dividir seno pelo cosseno. O que é tangente? Tangente eu dividi o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ó. Essa distância aqui daqui até aqui é seno e essa distância aqui é cosseno. Se eu dividir seno pelo cosseno, é tangente. 4/5 dividido por 3/5. Simplifica embaixo. A tangente vai dar 4/3. 4/3. Para calcular as inversas, é só inverter. A cossecante de x é o inverso do seno. Então a cossecante vai ser 5/4. A secante é inversa do cosseno. Então o inverso de 3/5 é 5/3. E a cotangente é inversa da tangente. O inverso de 4/3 é 3/4. Sendo um arco do segundo quadrante, π sobre 2 é menor do que x e x é menor que π, e que a tangente de x é menos 1. Calcula os valores da cotangente, do seno, do cosseno, da cossecante e da secante. No segundo quadrante, sabemos que o seno e a cossecante são positivos. E o resto é negativo. A tangente, a cotangente, o cosseno, a secante são negativos. Então, no segundo quadrante, só o seno e a cossecante que é positivo. A tangente desse ângulo x aqui, ó, esse arco que vai de A até P é o arco. E a tangente vai dar menos 1. Então, este ângulo vai ser de quantos graus? 135 graus. Porque a tangente de 45 é exatamente 1. A tangente de 45 vai dar lá no 1. Certo? Isso aqui é 90 mais 45 dá 135 graus. Então isso aqui vai ser 135 graus. E a tangente é menos 1. Então calcula o resto aqui, ó. O resto é o seguinte, temos a tangente do ângulo, então podemos utilizar a fórmula. Bom, sabemos que a cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é menos 1, qual que é o inverso de menos 1? É o próprio menos 1, que o inverso de 1 é 1 mesmo. E o inverso de menos 1 é menos 1. Se eu colocar o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, vai dar menos 1. Claro, o inverso de 1 é 1. O inverso de menos 1 também é menos 1. Cálculo da secante. Secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. A secante ao quadrado de x é igual a 1 mais menos elevado ao quadrado. Qualquer número negativo elevado ao quadrado é positivo. A secante ao quadrado de x é igual a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. A secante de x é igual a mais ou menos a raiz de 2. No segundo quadrante, a tangente é negativa.
A secante é negativa. No segundo quadrante, a secante é negativa. Então a secante vai dar menos raiz de 2. Certo? O cosseno. O cosseno é inverso da tangente. Ó, achamos a secante. A secante é inverso do cosseno e o cosseno é inverso da secante. O que é? Se eu inverter isso aqui, ó, o que está embaixo vai em cima, o que está em cima vai embaixo. Ah, mas não estou vendo 1 embaixo. Mas você sabe que é 1. Você sabe que aqui é embaixo aqui de qualquer número. Aqui que não tem nada aqui embaixo, sabe que é 1. 1 sobre raiz de 2. Menos 1 sobre raiz de 2. Racionalizando. Para que racionalizar? Inventaram os matemáticos, não gostavam da raiz embaixo. Não gostavam, porque antigamente não tinha calculadora. Hoje em dia podia ficar assim, ficar até mais bonito, mas tudo bem. O que é racionalizar? É multiplicar o numerador pelo denominador e o denominador pelo denominador. Para tirar a raiz de baixo, simplesmente para tirar essa raiz de baixo. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Então eu multiplico o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de baixo. Fica menos raiz de 2 sobre 2, que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Você sabe disso aí, né? Que a raiz de um número multiplicado pela raiz desse mesmo número dá o número sem a raiz. O seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, substitui o valor do cosseno aqui, né? Olha aqui, ó. Então, elevando-se ao quadrado fica 2 quartos. Qualquer número negativo elevado ao quadrado dá positivo. Passa para o outro lado. Esse 1 aqui, 4 quartos é a mesma coisa. Você sabe disso aí. 4 quartos é 1, claro. Se eu 4 menos 2, todo mundo sabe que é 2. Embaixo repete, 2 quartos. O seno ao quadrado de x é 2 quartos. Mas o seno de x, mais ou menos a raiz quadrada de 2 sobre 4. A raiz de 4 eu sei, é 2. Mas a raiz de 2 é um número racional. Então fica na raiz mesmo. Só tiro, aqui é a mesma coisa que raiz de 2 sobre raiz de 4. Só que raiz de 4 eu sei que é 2, mas a raiz de 2 não dá um número bonito, não. O número dá 1,41, número racional. Então vou deixar aqui, na raiz em cima. Embaixo ficar sem raiz. Certo? A cossecante é o inverso do seno. Então o seno no segundo quadrante é positivo. Aqui o seno eu meço aqui, é positivo. O seno é positivo e a cossecante também é positivo. A cossecante é inverso do seno. O que está embaixo vai em cima, o que está em cima vai embaixo. Multiplica o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de baixo. Fica 2 raiz de 2 em cima e raiz de 2 vezes raiz de 2. Multiplicando fica 2 raiz de 2 em cima e embaixo fica só 2. Simplifica o 2 com 2, passa o facão aqui. A cossecante de x é igual a raiz de 2. Raiz de 2. Sendo um arco do terceiro quadrante, π é menor que x e x é menor que 3π sobre 2. Então, veja uma coisa. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π. Aqui é 3π sobre 2. Então, este arco aqui, ó, esse arco vai daqui até B. Esse arco está entre π e 3π sobre 2, ó. Então, esse x aqui está entre π e 3π sobre 2. E sabendo que a cotangente é 1/2. Então é este ângulo aqui externo, podia ser esse ângulo interno aqui, ó, mas eu meço sempre da onde? Sentido anti-horário, para efeito estudo. Então, no caso, esse ângulo externo aqui, ó. Eu prolongo este lado do ângulo, aonde intersectar essa reta aqui, ó, que é paralela ao eixo x e tangenciando o ponto aqui C. A distância daqui de C até D é meio. É cotangente, ó. C até D é cotangente. Foi dado que é meio. Calcula o resto. Se a cotangente é meio, a tangente é o inverso. Qual o inverso de meio? O inverso de meio é 2, que tem em cima vai embaixo, que tem embaixo vai em cima. Calcular secante. Secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Secante ao quadrado de x igual a 1 mais 2 ao quadrado. Então, secante ao quadrado de x igual a 1 mais 4. A secante ao quadrado de x igual a 5. A secante ela é negativa no terceiro quadrante. Então é mais ou menos a raiz de 5. Mas como é negativa, a secante de x vai ser menos raiz de 5. E o cosseno é o inverso da secante. Então o cosseno é menos 1 sobre a raiz de 5. Racionalizando, multiplica o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de baixo. Dá menos raiz de 5 sobre 5. A cossecante é o inverso do seno. Cossecante ao quadrado igual a 1 mais cotangente. Certo?
ao quadrado de x, 1 mais 1 meio ao quadrado, 1 mais 1 quarto. O que é 1? É 4 quartos mais 1 quarto é 5 quartos. Cossecante ao quadrado de x, a cossecante ela é negativa no terceiro quadrante. Raiz de 5 sobre 4. A raiz de 5 é um número chato. A raiz de 4 eu sei, é número exato, dá 2. Então eu vou tirar só a raiz de baixo. Raiz de 5 em cima eu deixo na raiz e embaixo fica 2. A cossecante de x igual a menos raiz de 5 sobre 2. A secante é o inverso, o que está embaixo vai em cima, o que está em cima vai embaixo. Os matemáticos não gostavam da raiz embaixo aqui, não sei porquê. Usaram o artifício, multiplicavam o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de baixo. O seno de x é igual a menos 2 raiz de 5, raiz de 5 raiz de 5. O seno de x é igual a menos 2 raiz de 5 sobre 5. Esse número aqui eu acho mais bonito que esse, mas eles gostam desse. Por que simplificar se pode complicar? É isso. É fim de papo.